Entonces, Marquês de Casanova, Margiar Vilar de Casanova, de onde você tirou seu pomposo nome? O meu pomposo nome veio da arte, da literatura. Nasceu de da origem dos meus avós ancestrais da Hungria, Magyar. Então veio de lá. E Casanova, como um bom vivan, vem de Casanova, lá de Veneza. E ao mesmo tempo Casanova é uma região do Paraná, sítio Casanova. Ah, sim, exatamente. Mas só o sítio, só um sítio que era o sítio da família, né? Se chamava Sítio Casanova. Mas isso é uma belíssima coincidência, né? Claro, mas você acha que para o cara que vai querer ser algum dia brincar de ser artista, você acha que vai ser de graça, vai ser à toa, não vai vir, o universo não vai conspirar ao seu favor? Muito bem, muito bem. E você é um artista múltiplo, né? Multimídia. Diríamos que você seria como uma duna ou muitas dunas no deserto. Mas se tivesse só um grãozinho de areia e você só tivesse uma palavra para colocar nesse grãozinho, o que você colocaria? Invisibilidade. Invisibilidade, muito Sim. bom. Você, todos nós somos um grão de areia num deserto. Pode ser na vida real ou no mundo real, ou pode ser também na internet, né? Nas redes sociais, na internet. E como você resolve esse paradoxo da invisibilidade e da literatura que te torna visível? Isso é uma coisa muito boa, porque o artista, quando ele pensa em ser um artista de verdade, criar uma obra, escrever uma obra de arte, ele pensa em primeiro lugar na obra de arte, não nele. Então você pode, por exemplo, ser um grande escritor, como foi o exemplo do J.D. Salinger, e morar num sítio bem isolado e viver totalmente invisível, enquanto a sua obra está lá, um monte de gente lendo e discutindo e divulgando. Você tem um exemplo aqui em Curitiba que é o Dalton Trevisan. Exatamente. O Dalton esse ano está fazendo 99 anos, o ano que vem ele vai fazer 100 anos, e ele anda na rua, aí na rua 15 de novembro, no meio das pessoas, totalmente invisível, só o vulto dele andando, ninguém sabe quem ele é. E, no entanto, as obras dele são conhecidas no Brasil inteiro e mundialmente. E ele faz questão de ser invisível, de não aparecer para ninguém. O mesmo faço eu sigo a risca. Eu me inspiro nele para ser um artista invisível, um artista da palavra. A gente sempre começa um pouco pela leitura, né? Quais foram suas influências primeiras? Foram várias. Eu comecei a ler literatura brasileira, depois descobri dentro da literatura brasileira outras vertentes, outros autores de outros países, e aí eu fui filtrando e lendo todos eles. Então eu tenho uma influência muito grande do Ítalo Calvino, da Itália, do Georges Perec, da França, do Pasolini, da Itália, dos escritores do realismo fantástico da Argentina, Borges, Sábato e Cortázar, todos esses caras. E fora outros, né? Norman Mailer, o Hemingway, o Scott Fitzgerald, autor do The Great Gatsby. Em que momento você decide botar o pé na estrada? Com que idade e para onde você inicialmente foi? A primeira vez que eu fugi de casa, eu tinha 14 anos. Aí eu voltei a morar numa cidade que eu tinha morado antes, aí fui para casa dos vizinhos lá, que eu conhecia, e consegui sobreviver 4 meses com 14 anos fora de casa. Morando de casa em casa, de amigos, e arrumando algum trabalhozinho numa mercearia, de entregador
de compras. E depois voltei, e aí com 16 anos, daí eu já tinha 16 anos, já era bem mais esperto. Aí eu saí de casa assim, só com um chinelo havaiano no dedo, um relógio que eu tinha ganhado do meu pai de presente, e sem dinheiro no bolso, sem nada, sem mochila, sem nada, só com a roupa do corpo, e saí pro mundo para ver, tentar descobrir qual era o sentido da vida a partir dos 16 anos, sozinho no mundo. Isso numa época que no Brasil era uma ditadura militar desgraçada. Em que momento você vai dar de cara, se depara com a literatura beat, com o Kerouac especificamente? Isso aí demorou muito. Isso aí foi já já estava já bem encaminhado na literatura, já tinha lido muita coisa boa. Aí eu descobri, através de um livro só, eu já tinha lido Bukowski, Cartas na Rua, tinha lido outras coisas do Bukowski, do Henry Miller. Aí eu descobri, lendo, né, os movimentos literários, aí apareceu lá Beat Generation, aí eu fui ler primeiro o On the Road, do Jack Kerouac, Os Subterrâneos, do Jack Kerouac. Aí quando eu vi, eu já estava lendo lá o Uivo, do Allen Ginsberg, e outras coisas mais. Mas isso foi mais ou menos por volta lá de nos anos 80, lá quase no final da década de 80. E quando se dá a tua chegada assim, a São Paulo, por exemplo? Minha chegada em São Paulo foram 2 vezes, né? Uma eu tinha 16 anos, cheguei lá só com a roupa do corpo também, cheguei de carona, eu cheguei de trem na realidade, na estação Júlio Prestes. Sobrevivi ali quase uns 3 dias em São Paulo, andarilho ali, dormindo em lugares inusitados, tipo assim, carros abandonados, eu entrava e dormia. Aí eu peguei uma carona de volta, fui voltar para a estrada de novo, para o Paraná, com um caminhão. E aí cheguei em São Paulo quando eu já tinha 18 anos, aí eu fui para ficar, para trabalhar e estudar, principalmente. São Paulo, aí eu cheguei em São Paulo no dia 31 de janeiro de 1977, com 18 anos. Você trabalhou em publicidade, né? O que te fez também largar essa tentação econômica da publicidade para se lançar na literatura e nesse espírito viajante que você tem? Eu sempre fui pé na estrada, né? Desde que eu saí de casa com 16 anos, eu nunca deixei, nunca vou deixar até hoje de ser um andarilho mundano, né? Um poeta beat mundano. E então a publicidade foi da faculdade. A primeira faculdade que eu prestei lá na Universidade Paulista, lá no Planalto Paulista, né? A Universidade Paulista, e que era dona do Colégio Objetivo. Eu já tinha feito cursinho no Colégio Objetivo e entrei lá só sem noção nenhuma. Quando eu percebi na faculdade que a publicidade não era para mim, aí eu pulei fora. Aí eu fui fazer jornalismo, fiz mais um tempo na FIAM, mais um ano de jornalismo, abandonei também. Daí eu passei vestibular em letras, aí eu falei, não, eu quero ser escritor. Escritor é uma coisa sozinha, é você sozinho, solitário, escrevendo, né? Depois, se alguém vai ler seus livros ou não, aí é outra história. Mas a literatura é um ato de solidão, né? Então eu embarquei, fiz letras, fiz mestrado na USP em letras, escrevi meus livros, demorei 15 anos para escrever um livro só, esse livro aqui, ó. Demorei 15 anos para escrever esse livro aqui. Eu fiz letras quando eu tinha esse livro já na cabeça, já o esboço dele. Fiz mestrado com ele na cabeça. Depois eu esperei mais 10 anos para poder sentar e escrever. Eu prometi para mim mesmo que eu só escreveria esse livro, ou o primeiro livro meu de literatura, quando eu tivesse um computador na mão. Aí eu, trabalhando já formado em letras, aí eu fui trabalhar, dar aula no estado, aí comprei o computador. Comprei o computador, sentei e em 2 meses eu escrevi essa obra de arte, que é uma obra-prima isso aqui, a elaboração. Demorei 15 anos para criar e escrever. O que te dá certeza de que esse livro é uma obra-prima? Para ela ser prima, ela tem que ser única, e ela é única por quê? Porque a minha maior criação é essa. Depois desse eu já criei um outro livro muito interessante chamado Amnésia, que acabou de sair publicado agora pela minha editora Alma Beat,
mas olha o título dele, A Elaboração. O título já remete para um questionamento. Qual questionamento? Para uma pergunta. Que pergunta? A elaboração do quê? Então o título sugere que é a elaboração de alguma coisa. Aí o leitor vai mergulhar e vai ver. Então é um livro muito bem elaborado, muito bem criado, muito bem pensado. E aí